pessoal, eu sou Cristina Long e no vídeo de hoje eu vim falar sobre dificuldade na escola. Olha só, eu quero trazer um olhar diferente para você entender aí que se você tem essa questão com o seu filho, é muito importante você prestar atenção no que eu vou te dizer. Bom, a gente está crescendo, né, junto, né, na sociedade, o seu filho também, numa sociedade onde as pessoas, elas estão aprendendo, infelizmente, a colocarem padrões muito definidos nas pessoas. Então, quando nós temos uma criança numa classe que acaba saindo do padrão, ela muitas vezes já é etiquetada com um certo problema, né? Ela é isso. A pergunta que eu tenho para você pai, para você mãe é: será que seu filho é mesmo? Ou será que somente ele está tendo uma certa dificuldade que pode estar relacionada ao momento dele, pode estar relacionado à idade dele, pode estar relacionado a alguma questão familiar, algum medo ou alguma insegurança própria da idade ou então da família, né, ali de uma circunstância da família que a família esteja passando. Gente, o que chega de pais, né, para fazer consulta comigo e trazem essa etiqueta, né, que muitas vezes o professor colocou no filho e muitas vezes não é nada disso. Outras vezes sim, outras vezes eu pego crianças já muito inseguras, com muito medo, porque elas precisam, pela cabecinha delas, serem aquilo que querem que elas sejam. Mas elas não são respeitadas na sua individualidade em relação ao tempo que elas levam para fazer as coisas, ao como elas aprendem, né? Tem criança que é mais racional, ela vai ter mais facilidade. Tem criança que fantasia mais, ok. Tem criança que aprende lendo alto, outras precisam desenhar, vivenciar aquilo. Depende muito, né, de como a criança aprende. Nós não aprendemos do mesmo jeito. E você aí, talvez, que foi um exímio aluno, e talvez você tenha um filho com dificuldade, e você acha aquilo como estranho, você às vezes até cobra o seu filho, achando que o seu filho tem que seu filho é preguiçoso. Poxa, será que ele é preguiçoso? Ou será que não ensinaram ele da forma com que ele ganhe aquela vontade de querer aprender? Nem toda pedagogia serve para todas as crianças. Gente, eu não sou pedagoga, tá? Mas eu tenho bastante experiência no consultório, tô há 23 anos trabalhando com pessoas. E eu vejo que muitas das situações emocionais, né, que são acarretadas pelas situações, seriam facilmente corrigidas. Eu já tive pais que chegaram lá e simplesmente não tinham percebido que o filho tinha uma certa dificuldade que é própria do filho, e não é nenhuma dificuldade, mas quando se compara essa criança com as outras, ela tem uma normalidade, mas é vista como a atrasada, a isso, a aquilo. Então, cuidado com as etiquetas que você coloca no seu filho. O melhor caminho é o caminho do elogio, né? Então, nós temos que ter paciência, nós temos que olhar com carinho, nós temos que entender a cabecinha deles, qual é a linha de raciocínio que eles estão usando para resolver as coisas. Será que meu filho não precisa um pouquinho mais de paciência naquela situaçãozinha? De repente, meu filho não tem esse problema que colocaram. Então, é importante que você revise isso. Eu vou contar uma história que é muito comum acontecer. Imagina uma criança que é espivitada, né? E ela nasce numa família onde todo mundo é quietinho. Essa criança, ela vai ser vista como uma criança que tem problemas, como uma criança que é mal educada, e na verdade ela é só uma criança. Ao contrário disso, se é uma família que fala alto, que gesticula, né, que é uma família barulhenta, e aí nasce uma criança quietinha, silenciosa, ela muitas vezes é vista como uma criança que tem um problema. E não é um problema. Então a pergunta que eu tenho para você: será que seu filho tem mesmo um problema? Ou será que é um ajuste emocional que pode ser feito? Essas dicas, né, que eu vivo dando no consultório, nas consultas para os pais, geralmente elas resolvem muito. Claro que existem problemas cognitivos, claro. Existem questões que têm que ser olhadas com mais calma, pela pedagogia, tem que entender, sim. Eu não estou falando de todos os casos, eu estou falando de alguns casos.
Mas eu tô te pedindo aqui que você olhe com carinho pro seu filho, né? Veja se isso realmente que ele tá apresentando é realmente um problema ou ele é só um problema comparado a alguém que age diferente. Esse é o X da questão. Porque às vezes a criança é mais lenta, mas ela é mais lenta por natureza. E se ela for mais lenta por natureza, cabe a você perceber que ela é só mais lenta, ela não tem um problema. Então para pensar, estou super disponível para ajudá-los, meu nome é Cristina Long, aí debaixo nos comentários tem o meu telefone, qualquer coisa é só ligar pra gente. E até o próximo vídeo.